Hoje o Hangar está recebendo uma figura ilustre, professor Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença, estou muito contente. Eu que sou uma pessoa que observo o mundo de cima, sempre tenho a vontade de penetrar um pouquinho mais e você faz isso. Então é um prazer imenso, vou fazer várias perguntas para você. Posso chamar de você? Claro, deve. Para mim é um prazer estar também conhecendo pessoalmente o comandante Hamilton, que tantas vezes assisti na TV, e realmente vai ser uma novidade, porque nós vamos pegar a arqueologia, que trabalha com algo que está embaixo, visto de cima. Oh, muito legal. Então, gente, vai ser muito legal, porque o papo vai ser gostoso. Eu tenho várias dúvidas que eu tenho certeza que o pessoal em casa também tem. Eu estou me sentindo uma criança, um aprendiz, um aluno seu. Puxa vida, vai ser um prazer estarmos aqui. Como que você descobriu a arqueologia? Como é que isso aconteceu? Na verdade, foi quase que um acidente de percurso, uma providência divina. Eu digo que a arqueologia quase me escolheu. Eu explico por quê. Eu estava fazendo um doutorado em teologia, estudando grego do Novo Testamento. E como parte do programa, você tinha que escolher uma área menor para você se especializar. Então eu escolhi a arqueologia bíblica com o único fim de um dia ir para Israel. Sabe aquele negócio que você tica assim, visitei, feito, vou para lá e nunca mais volto, como se fosse uma viagem à Lua. Fui, quando cheguei lá, me apaixonei pela arqueologia e vi que dava para fazer um bom combo entre a arqueologia e a teologia bíblica, que as duas eram quase indissociáveis para entender a Bíblia Sagrada. E nunca podia imaginar que essa primeira ida a Israel viraria depois um segundo doutorado, uma especialização em arqueologia lá, uma paixão pela área e mais de 40 vezes visitando a Terra Santa, sempre pesquisando, conduzindo grupos, fazendo novos estudos, novas escavações e aprendendo mais e mais daquele lugar onde tudo aconteceu. Bom, professor, qual foi a descoberta mais emocionante para você? Olha, isso aqui é um paradoxo, porque a descoberta mais importante para mim, que eu tive direta ligação com ela, não foi em Israel, foi no Brasil. Foi quando veio parar na minha mão um tijolo que alguém trouxe do Iraque, e esse tijolo estava com inscrições cuneiformes. A pessoa doou o tijolo para o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Foi o que você levou no jogo? Exatamente. Eu traduzi aquela língua ali, que era acadiano, e encontrei o nome de Nabucodonosor e o seu pai Nabopolassar. Mais tarde, fazendo outras investigações desse tijolo junto ao IPEM da USP, nós descobrimos que esse tijolo fez parte de um santuário na Babilônia, que foi destruído na época de Alexandre o Grande. E esse templo, o templo de Eságuila, foi o lugar para onde Nabucodonosor levou os utensílios sagrados de Jerusalém, quando ele destruiu o templo de Jerusalém. Isso está mencionado na Bíblia. Então hoje eu tenho um tijolo com uma inscrição externa de um templo da Babilônia, que fez parte direto da história da Bíblia, e Daniel, o profeta, leu aquela inscrição no momento de humilhação do povo judeu, quando os utensílios sagrados de Jerusalém haviam sido levados para o templo da Babilônia. E agora, 2.600 anos depois, esse mesmo tijolo, com essa mesma inscrição que o profeta viu numa situação de humilhação, está no museu em Engenheiro Coelho, no Brasil, enaltecendo a história bíblica. Então, para mim, tem um significado muito especial o achado desse tijolo, que aconteceu aqui no Brasil, e eu tive o privilégio de traduzi-lo e publicar. Bom, agora vamos falar um pouco sobre modernidade. Na tecnologia, o mundo evolui muito rápido. O que a tecnologia trouxe, que tem hoje, que ajuda nas descobertas arqueológicas, por exemplo? Eu comecei a minha aventura no mundo da arqueologia em 1998, então muitas das tecnologias já estavam em uso naquela época, mas outras foram surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, hoje nós conseguimos com inteligência artificial traduzir tabletes cuneiformes com uma precisão absoluta. Nós também hoje conseguimos, com algum tipo de fotografia especial que são tiradas em laboratório, analisar inscrições que estavam apagadas e que a olho nu nós não conseguimos ver antes. Outra evolução da arqueologia é o fato de nós termos hoje, em alta resolução, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto num arquivo da internet que qualquer um pode acessar. Antes eu precisaria ir a Israel, pedir uma autorização para ter uma imagem em preto e branco não muito absoluta. Hoje, muitos manuscritos bíblicos podem ser analisados da minha casa. Nós também trabalhamos com a georreferencial espacial para mapear as cidades. Tem tecnologias não invasivas, ou seja, nós não precisamos
precisamos destruir uma peça para obter, por exemplo, carbono 14, ou potássio argônio, ou a termoluminescência. Existem técnicas ainda muito caras que não envolvem a destruição do artefato. Isso é um grande achado. Para descobrir o tempo, né? Exatamente, porque antes, as únicas técnicas que tínhamos, você tinha que destruir a peça para poder extrair o carbono dela. Hoje, existem técnicas mais avançadas que você não precisa destruir toda a peça e algumas nem destroem a peça. São ainda muito caras, mas são outros elementos que estão surgindo aí, estão facilitando o trabalho e a pesquisa arqueológica. Tempo, né? Exatamente. Bom, a arqueologia tem muitos mitos. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vou começar assim, até por um paradoxo, porque o filme Indiana Jones, inclusive o último saiu agora, né? O Indiana Jones impulsionou a arqueologia para as telas, para os jovens, e com certeza, nossa, muita coisa legal de Hollywood. Porém, por outro lado, esse filme dá uma visão romântica, que não é bem a realidade do dia a dia de um arqueólogo. Então já começa por aí. As pessoas pensam que a gente coloca uma picareta nas costas, vai para Israel, faz um buraco e sai com uma peça de tesouro. Não é bem assim que a coisa funciona. E há mitos também que surgem na internet e que ganham repercussão porque as pessoas gostam do fantástico, mesmo que seja mentiroso. Por exemplo, que acharam rodas dos carros de Faraó debaixo do Mar Vermelho. Isso não é verdade, mas estão ainda na internet rolando muitas notícias a esse respeito. Que encontraram a Arca de Noé no Monte Ararat. Isso também não é verdade. Então existem muitos mitos que a gente tem também que combater para que não se crie uma pseudociência, especialmente tratando-se de Bíblia Sagrada, que para muitos já é olhada com uma certa suspeita. Isso é coisa de provincianos, de leigos. Não, existe um estudo muito sério acerca da historicidade bíblica que envolve especialistas, laboratório, pesquisa de campo, análise, publicação, etc. Mas, infelizmente, também existem muitos mitos, muita boataria internética que não faz parte da arqueologia séria de escavação, de pesquisa em campo. E agora, como é que se vê o futuro da arqueologia? Você está crescendo? A garotada está despertando para isso? No Brasil, infelizmente, ainda estamos engatinhando muito nisso. A profissão de arqueólogo foi regulamentada há pouco tempo e ainda encontra muitas barreiras por aí. Eu conheço muitos colegas que estudaram comigo na USP, arqueólogos, que no Brasil eles têm uma chamada arqueologia de contrato. É quando você é chamado apenas para mapear um lugar onde alguém quer construir um condomínio, para ver se tem um impacto ambiental, etc. Pouquíssimos arqueólogos no Brasil trabalham realmente com a arqueologia de escavação em loco. No Oriente Médio, a profissão ainda está em alta, mas em parte, porque você não consegue ter riqueza com a arqueologia. Então tem muitos arqueólogos, por exemplo, que escavam nas férias, mas como eles não conseguem uma posição de professor na universidade, eles ganham a vida como guia turístico, por exemplo. Então a arqueologia não é uma área que faz você ficar rico, mas é uma área para pessoas apaixonadas. Agora, já que você falou que a arqueologia não ganha muito dinheiro, né? É valoroso, mas tem que ter uma inspiração, né? Qual a dica que você dá para o jovem que tem dúvida, que assiste Indiana Jones, fica empolgado? Qual a dica que você dá? O que inspira a arqueologia para você? Eu acho que você também recebe a mesma pergunta sempre. Qual a dica que dá para alguém que quer ser um piloto de helicóptero, né? Que poucas pessoas conseguem isso. A arqueologia, aqui no Brasil, se você quiser estudar, eu recomendaria que você pudesse fazer um mestrado, um doutorado. Nós temos cursos muito bons, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, na USP, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. São instituições que ainda têm um curso de arqueologia muito bom. No NASP também nós temos uma pós-graduação em arqueologia. E se você quiser se aventurar no exterior, eu recomendaria que você fosse para Israel, na Universidade Hebraica. Eles têm programas de estudo lá, você pode ir passar um ano para fazer a proficiência em língua hebraica, você também pode estudar na Europa. A Universidade de Sorbonne tem bolsas de estudo para alunos de países da América Latina. A Universidade de Harvard tem programa. Infelizmente, alguns estão fechando. Por exemplo, a Universidade Batista do Sul dos Estados Unidos fechou o programa de arqueologia bíblica. Mas outras ainda têm programas muito bons e você pode aí ter um leque de opções. Você pode se especializar em egiptologia, ou em estudos gregos de Grécia Antiga, você pode se especializar em assiriologia, da Universidade de Johns Hopkins, e como são cursos pouco procurados, a chance de você ganhar uma bolsa de estudos é muito maior. Então procure aí na internet, se inscreva e o céu é o limite. Bom, agora a minha pergunta, que é a pergunta de todo mundo, nós estamos passando por
uma fase muito difícil. A gente sente essa mudança de 2019 para cá, a gente fica vendo, mesmo quem não lê a Bíblia assiduamente, sabe que estamos em tempos bíblicos. Eu vou te falar uma coisa. E Jesus? Você acredita que está no momento dele? Ele já apareceu? Porque se ele aparecer, né, ele não vai ser bem recebido. Nunca, se não for naquela época, nessa também. Né? Então você me fala sobre isso. Olha, interessante essa pergunta. Muitas pessoas até colocam assim: se Jesus vier hoje, ele vai ser crucificado de novo ou morto de alguma maneira, linchado. É curioso que a tradição cristã de 2000 anos diz que a segunda vinda de Cristo será em glória e majestade. Os que são católicos que estão nos assistindo conhecem o credo que reza na missa, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Ele está lá e vai voltar. Esse credo espelha justamente o que está no Cânon Moratoriano, que é um documento cristão do 2º século. E todas as menções bíblicas à segunda vinda de Cristo indicam que será em glória e majestade para juízo e que o mundo estaria caótico quando ele viesse. Caótico no sentido da moralidade, caótico no sentido da confiança, da esperança, mas aí que vem um paradoxo. Ao mesmo tempo que o mundo estaria caótico, o mundo teria uma falsa paz, trazida pelo anticristo. Tanto é que Paulo fala: quando andarem dizendo paz e segurança, lhes virá repentina destruição. Então o anticristo, ele pegará essa ordem no mundo, essa ordem caótica, e a tornará uma coisa boa, fazendo parecer que está tudo bem. Você está caminhando para isso? Exatamente, esse que é o ponto. Eu não posso assim dizer quando Jesus vai voltar, nós não sabemos, mas eu posso colocar uma comparação que as pessoas vão entender. Imagine que alguém tem um membro da família cardíaco, e ele começa a ter dor no peito muito forte. Essa dor pode ser um ataque cardíaco iminente, ou pode ser um acidente, ou pode ser uma coisa que vai demorar, ou pode ser apenas uma dor muscular qualquer, mas na dúvida você corre para o hospital, você não brinca. Eu digo que, profeticamente falando, o mundo está cardíaco e está sofrendo fortes dores no peito. Você, só para aproveitar, você acompanha a frequência Schumann? Não, essa não. A frequência Schumann, ela mede a frequência da Terra. Geralmente ela fica entre 6 e 7. E agora, principalmente no mês de junho, ela deu uns picos muito altos. É científico mesmo, né? Ela deu uns picos, assim, chegou a 200. Porque você falou do coração, então eu lembrei, se for o coração, exatamente, o coração da Terra está assim, ó. Tem dia que ela está 40, tem dia que ela está 80, eu fico acompanhando. Geralmente, quando acontece algo muito ruim, ou quase uma terceira guerra mundial, começa a ter muito atrito, até em casa as pessoas começam a ficar nervosas. Aconteceu aqui com a gente na empresa, um funcionário, o cara trabalha com ele, tá muito nervoso. Eu falei: cara, você viu a frequência Schumann hoje? Tava 180. Aí eu falei: calma, abraça uma árvore, dá uma equalizada. Então eu só fiz esse parênteses porque a frequência Schumann, ela subiu muito esse ano, ela começou a ficar exatamente como... O mundo está dando sinais, a Bíblia fala assim, a terra cambaleia. A Bíblia fala, a natureza geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, realmente, os sinais estão aí. E nós estamos vendo coisas que estão acontecendo no mundo que, se Cristo não voltar, não vai precisar voltar mais, porque não vai ter ninguém para ele... Será que ele não está aqui? Olha, pelo que a Bíblia fala, a vinda dele será gloriosa, no céu, com poder, uma aparição que o mundo inteiro vai ver. Eu vou te falar mais uma perguntinha. OVNI, você acha que ele pode vir uma nave espacial, por exemplo? Boa pergunta. Com relação aos OVNIs... Nunca teve tanta aparição. Não, nunca teve tanta aparição, mas a gente tem que tomar cuidado com uma coisa, porque Jesus também, em Mateus capítulo 24, do alto do Monte das Oliveiras, quando os discípulos perguntaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? A primeira coisa que ele falou é o seguinte: cuidado para que ninguém engane vocês, porque virão falsos profetas e falsos cristos. E ele dá as características. Por exemplo, quando ele fala dos falsos cristos, depois Paulo também comenta isso, o apóstolo Paulo, eles fazem cair fogo do céu para enganar até os escolhidos, conforme a citação do Apocalipse de João. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder da piedade. E lembremos, a característica do falso é que ele parece muito com o verdadeiro. Se eu pegar uma bolsa cara de uma marca lá da Europa e pegar uma
falsificada aqui no setor de São Paulo, as duas são muito iguais. Eu me lembro de um programa de TV onde um especialista foi chamado e eles colocaram ali de propósito várias bolsas, algumas verdadeiras, outras falsas. Houve algumas que ele acertou, falou, essa aqui é falsa porque a costura é assim, assim. Outras ele se equivocou. Então, às vezes, a imitação é muito sofisticada e pode levar ao engano. Então, temos que tomar cuidado de levar em consideração os elementos que identificam a verdadeira volta de Jesus contra os falsos elementos. Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Jesus voltará em poder e majestade. Diz que todo olho o verá. Quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. Então, se esses elementos não estiverem presentes, qualquer manifestação sobrenatural poderá ser de um falso Cristo, como aqueles que ele falou que viriam. Então aí, por isso que eu não sou tão apegado a uma aparição de uma luz aqui, ou de um espírito ali, ou de alguém, um profeta, alguém falando, sou Jesus aqui, como tem uns malucos por aí, porque isso estava profetizado. Eu tenho que tomar o cuidado para não comprar gato por lebre. Aí que entra o cientista, né? O arqueólogo vai em cima das provas. Você acha, na sua opinião, pode usar inclusive os dois lados, o mais assim, o religioso e o mais acadêmico. É o mais acadêmico. Você acha que a Terra teve outras civilizações mais evoluídas, muito mais evoluídas? Você acha que a vida aqui é um ciclo? Por que um ciclo? Depois eu queria que você compreendesse. Será que nós estamos no fim do ciclo? Já estamos terminando? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escola que se chama Terra. Nós temos várias visões aí. Você tem a visão evolucionista, que vai dizer que o ser humano apenas é o produto de uma série de acidentes que surgiram a partir do primeiro ser que foi virando e se evoluindo por várias fases, passando pelo Pithecanthropus erectus, depois o Homo sapiens, sapiens sapiens, até chegar ao homem moderno. Há aqueles que são evolucionistas teístas que falam, não, eu acredito na evolução, mas Deus usou isso para criar a humanidade. Há aqueles que acreditam que antes da criação de Adão e Eva, havia uma raça de seres que estavam aqui nesse mundo, esses seres entraram em rebelião contra Deus, então eles acabaram sendo destruídos pela ira de Deus, se tornaram os demônios que estão hoje, e depois da destruição desse planeta que Deus teria criado Adão e Eva, e aí começou a história, então nós já seríamos a segunda civilização. Há aqueles outros que pensam que, na verdade, nós somos almas presas a corpos, e que essas almas foram colocadas aqui nesse planeta quase como um planeta prisão, uma época de provação, em que daqui você sai e depois você evolui para ir para outros mundos e outros mundos e outros mundos. Então tem todas essas visões. Aquela que eu adoto particularmente é a ideia que nós somos descendentes de uma criação de Deus e que estamos aqui nesse mundo numa espécie de provação, de conversão, de oportunidade de salvação, e uma vez que nós escolhermos ou pelo bem ou pelo mal, isso vai decidir o nosso destino eterno. E a partir disso, mesmo que eu morra aqui, isso não será o fim, porque eu acredito na ressurreição da carne. Quando eu ressuscitar, eu terei a eternidade com Cristo. E nessa eternidade, de acordo com o Apocalipse, não haverá mais uma ideia paralela de alguns numa felicidade eterna e outros se lascando do outro lado. Porque o Apocalipse fala, eis que faço novas todas as coisas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Então, por essa leitura do Apocalipse, eu entendo que, quando Cristo restaurar todas as coisas, ele vai pôr fim à maldade, o sofrimento, a provação, qualquer coisa que nos causa dor. E colocando fim a essas coisas, iniciará uma verdadeira nova era com Cristo e aqueles que forem salvos. Então, essa é a visão que eu adoto dentre as várias que eu elenquei aqui que existem para interpretar esse estranho mundo em que vivemos. Digamos que eu acredite que aqui é só para ajudar as pessoas em casa que têm a mesma dúvida, tem muitas dúvidas. Digamos que na Terra ela seja uma espécie de sala de aula, um tabuleiro, uma sala de aula. Aí termina um jogo, começa um outro. Termina um jogo, começa um outro. Na arqueologia, você consegue ter indícios que isso realmente aconteceu? Por exemplo, na Amazônia. Né? Dizem que na Amazônia tem as cidades perdidas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ciclo. Se você acredita que são ciclos realmente. Termina um ciclo, começa um outro. E se na Terra
tem algumas coisas, igual os Incas, eu não sei o que, ou lá na Amazônia, principalmente, as pirâmides, que ela está em determinadas posições, sinais que dizem que só vem do sol, aeronave. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Excelente pergunta. Tem um paleontólogo chamado Michel Cremo, que escreveu um livro, A Arqueologia Proibida. E ele, assim, foi muito execrado na academia porque ele defendia a tese que a humanidade já existia de maneira, assim, clara e evoluída há milhões e milhões de anos. Então ele coloca, por exemplo, alguns achados que ele acredita que há 30 milhões de anos o ser humano tinha uma tecnologia maior do que a de hoje, etc. Mas Michel Cremo é uma voz isolada na academia. 99,9% dos especialistas em paleontologia não têm essa visão. As cidades perdidas na Amazônia, houve uma época aí que falaram, agora voltaram, estão descobrindo civilizações, alguns vão até dizendo que havia um corredor, um portal que ligava dali a ali. Do ponto de vista, é que eu tenho que analisar isso sobre 3 pontos de vista. O bíblico, porque eu sou um cristão, o científico, tá certo? E das teorias. Das teorias, cada um vai colocando alguma coisa aí, a questão dos portais. Alguns acreditam que Ratanabá, por exemplo, era uma civilização evoluída, muito evoluída, e que nós, na verdade, somos inferiores aos do passado, que eles tinham uma tecnologia muito maior, ou seja, o helicóptero, que a gente acha que é uma coisa tão fantástica hoje, na verdade não é nada, porque eles tinham espaçonaves muito melhores antes. Alguns até pensam que esse grupo seria fruto de extraterrestres que vieram à Terra, como, por exemplo, você tem o livro Eram os Deuses Astronautas, que vão por aí e tudo mais. Só que nessas teorias eu vou procurar qual que seria mais corroborada por achados acadêmicos e, no meu caso, pela Bíblia Sagrada. Em termos de Bíblia Sagrada, não há nada que endosse o fato de que houve civilizações evoluídas, muito maiores do que as atuais. Não há nada na Bíblia que endosse essa perspectiva. A Bíblia coloca a criação de Adão e Eva, a queda, a destruição do mundo antediluviano pelo dilúvio. Aí você poderia sim supor que os antediluvianos eram muito mais fortes e poderosos que os atuais, e que essa raça foi destruída pelo dilúvio, então começa uma nova etapa após Noé. É a única coisa que eu encontro na Bíblia. E com relação à arqueologia, os estudos das cidades perdidas da Amazônia, o que nós sabemos? Realmente havia muitas cidades bem avançadas aqui, mas elas não eram avançadas no sentido futurístico que alguns pensam, com naves, com esse tipo de coisa. Os incas mais e astecas, por exemplo, eram avançados em termos de agricultura, de religião, de filosofia de vida, de astronomia. Por exemplo, nós temos indício que por volta de 1200 a.C. havia um tipo primitivo de escrita aqui nas Américas. Grande parte disso foi perdido porque os europeus destruíram todas as evidências. Então eram sofisticados. Eles não tinham números. Isso é interessante. Até agora não encontraram indícios que eles tinham uma matemática como nós imaginamos. Mas você tem Cusco, Machu Picchu, você tem pirâmides que eram construídas. Será que eles conseguiam fazer engenharia sem matemática como nós conhecemos? Será que o estilo de medição era diferente? Será que havia outros modos de compreensão da realidade diferentes dos nossos? Essas possibilidades realmente existem e elas são fantásticas. Mistérios. Bom, professor, mais uma dúvida minha, estou igual criança aqui fazendo pergunta, né? Você acredita que o ser humano está no ápice da sua evolução? Ou ele consegue evoluir mais, ou ele só evolui materialmente e na parte de dentro ele não cresceu, porque a gente sente que é necessário um equilíbrio, né, entre o material e o espiritual. Em que ponto nós estamos agora? Por que isso é reflexo do que estamos passando? Depende do que nós queremos dizer por evolução. Porque muitas coisas, às vezes, não são preto no branco. Há vários matizes. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Às vezes a pessoa está muito evoluída no físico, ele faz muita ginástica, tem um corpo assim todo bombadinho, mas no lado acadêmico ele não estuda, não lê nada. Às vezes o outro é um nerd, um intelectual. Evoluiu muito, fez mestrado, doutorado, mas não faz academia. Então, em que aspecto estamos dizendo? E nesses aspectos, em muitos momentos, sem querer ser pessimista, eu diria que nós não estamos numa evolução, mas numa involução.
Por exemplo, há muitas coisas que nós hoje arvoramos como sendo sinal de progresso a tecnologia, mas na verdade é uma muleta que estamos usando, porque os do passado faziam a mesma coisa sem essa tecnologia. Vou dar exemplo. Hoje, qualquer distância a pé que envolva 3, 4 quilômetros é inimaginável. Vão dar 4 quilômetros a pé. No passado, as pessoas andavam 120 quilômetros para fazer uma viagem ou viajar. Então, vou calçar meu sapato, era viagem. E hoje nós temos, por exemplo, e até eu fico preocupado com isso, a inteligência artificial, por um aspecto, ela não está trazendo uma evolução, mas ela está fornecendo cadeira de rodas para pessoas que não são cadeirantes. Porque o que acontece? Eu não preciso mais fazer um cálculo, a inteligência artificial faz por mim, eu não preciso mais aprender um idioma, que a inteligência artificial agora traduz para mim. Eu não preciso mais escrever um livro, porque a inteligência artificial escreve para mim. Então imagina que situação nós vamos chegando também. O que nós vamos querer aprender? Se amanhã a inteligência artificial pilotar os helicópteros com maior precisão do que os seres humanos, para que nós vamos ter a sua profissão? Então é uma coisa que ninguém vai querer aprender. Para que eu vou aprender a pilotar helicóptero se a inteligência artificial faz isso para mim? Só que a mente é como se fosse uma estrutura muscular. Se você não usa, atrofia. Então, em muitos aspectos, sem querer ser pessimista, eu repito, nós não estamos num processo de evolução, mas de involução. Nós estamos regredindo. Repito, estamos dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E você vai, com o tempo, tornar as suas pernas inúteis e atrofiadas, mesmo que você não tenha nenhum problema físico que justifique você sentar numa cadeira de rodas. Se nós mergulharmos no corpo humano, vai descendo, passa por molécula, até chegar lá no átomo, a gente vai ver que ele tem uma certa característica com o universo. A mesma coisa, a gente começa a abrir, na internet já dá para ver isso, vai puxando, chega no máximo que é possível, a gente descobre que aquela imagem tem uma semelhança com o cérebro humano. Uhum. E aí você fica assim, sempre na dúvida, será que somos grandes, será que somos pequenos? Eu queria que você me explicasse, dos dois pontos de vista, sempre pensando na arqueologia e também na parte espiritual, filosófica, essa equação, se é possível, porque assim, o ser humano fala assim, nossa, cresceu, está no espaço, mas a Terra é tão pequenininha, fica girando igual as mosquinhas, as aeronaves em volta, não consegue ir longe. Quando você fala assim, olha, mandei um satélite que tira fotos, ele anda anos-luz. O que é anos-luz? Porque a gente conhece mais velocidade, mais rápida, a velocidade da luz, 330 e poucos mil quilômetros por hora, que é anos-luz, significa que naquela velocidade vai andar um ano para poder chegar em algum lugar. Eu tenho 67 anos, se eu ficar 67 anos na velocidade da luz, eu não vou chegar no fim do universo, né? Então, tudo isso faz você ficar na dúvida, né? Aí você fica assim, Deus existe? Como é que é Deus? Como é que é essa... Olha, você explica, você viu que eu fiz uma confusão claro, de propósito. Sim. Para você, o que você daria de informação para quem começa a fazer um monte de coisa e fica confuso? É interessante que às vezes nós somos tão orgulhosos, arrogantes, no alto da nossa sapiência, da minha condição financeira, da minha condição intelectual, da minha condição social, mas nós não somos nada. O Carl Sagan, falecido Carl Sagan, quando escreveu o Cosmos, que foi o outro divulgador da ciência, ele dizia, nós somos apenas um pequeno ponto perdido no espaço. E realmente não somos nada. Você mencionou a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Só a Via Láctea tem, na parte mais curta dela, 10 mil anos-luz de distância. Ou seja, se eu conseguir atingir a velocidade da luz, eu gasto 10 mil anos para transpor a Via Láctea no ponto mais curto dela e 100 mil anos no ponto mais longínquo. E a luz, 300 mil quilômetros por segundo, significa que enquanto o relógio faz tic-tac, dava para rodear a Terra 7 vezes. Agora, veja bem, a Via Láctea, apesar de tão grandiosa, não é nada, porque existem bilhões, 200 bilhões de galáxias como a Via Láctea, 200 bilhões no universo. Então você imagina, e só a Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. A Terra, em relação à Via Láctea, fazendo uma comparação, seria como o vírus da gripe em relação ao sistema solar.
Então nós não somos nada. Em relação ao sistema E eu estou solar, falando da Terra. Exatamente, em relação nem ao meu corpo, é a Terra. A Terra seria o tamanho de um vírus da gripe. Imagina o meu corpo. Eu não sou nada. Agora, ao mesmo tempo que eu não sou nada, eu sou tudo. Por quê? Você falou a questão do elemento aí, como é que a estrutura nossa é parecida com isso, com aquilo, com aquilo outro, e realmente o nosso corpo já é um outro universo. Porque enquanto nós estamos conversando aqui, o tanto de mecanismos que estão acontecendo aqui, descargas elétricas, impulsos que estão nas minhas células, nos meus neurônios, troca de energia, de informação, tanta coisa, nós somos um mistério. Agora aí que vem o mais lindo. Você mencionou algumas semelhanças. Eu não entendo bulufas de helicóptero, mas aproveitando que eu estou diante de um comandante, eu vou usar isso como ilustração. Eu imagino que em qualquer lugar do mundo, se você olhar um helicóptero, você vai falar, esse aqui é um helicóptero tal, da marca tal. Esse aqui é um helicóptero tal. Como você sabe disso? Porque geralmente as montadoras de helicópteros, presumo, desculpe-me se eu estiver errado, corrige-me, elas devem ser semelhantes às montadoras de carro. Você consegue diferenciar um carro da marca X para a marca Y porque o design é diferente. E o que mostra que aqueles carros são todos da marca X? Ora, eles seguem um padrão que obviamente segue um designer que fez daquele jeito. Então, da mesma maneira, esse padrão que tem entre meu corpo, o universo, a natureza, mostra um design. A única diferença da comparação que eu fiz de helicópteros e automóveis com isso, é que helicóptero eu posso falar, olha, esse helicóptero ou esse automóvel é da montadora X, esse aqui é da montadora Y, porque há duas montadoras. No caso do designer da natureza, não há duas montadoras, o designer é um só, que fez todas as coisas. E nesse sentido, ao mesmo tempo que eu não sou nada, a mesma assinatura. Eu sou alguém que foi desejado por esse designer e ele consegue, com uma precisão absoluta, me enxergar nesse universo. Tanto é que o doutor Henry Durant escreveu o seguinte: o ser humano olha para a natureza e se sente apenas um breve momento no curso do cosmos. Ele olha para o que está no mundo, ele parece um grão de areia perdido no meio do nada. Mas quando ele olha para o seu Criador, ele se sente realmente amado. Amado como se fosse só ele no universo. Nossa, olha, gente, essa aí eu tenho que parar, não dá para continuar porque essa aí você matou. Ou seja, o universo tem um só Criador. Exatamente. Tem a mesma assinatura, tudo. Desde um grãozinho de areia. Desde o átomo até a maior galáxia. Tem a mesma assinatura. Tem a mesma assinatura. Você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Cara, é aquele momento de parar tudo, sentar, fechar o olho e refletir sobre isso. Exatamente. Professor, uma honra. A honra foi minha. Muitas perguntas, mas eu gostaria que você voltasse aqui, porque você realmente sabe encerrar. E tudo na vida é assim, né? O importante é o começo, né? Uhum. O começo e o final. O fechamento. Você realmente... Muito obrigado. Um prazer foi meu. Muito obrigado mesmo. Professor, ó, gente, grande abraço. Antes de mais nada, antes de ir embora aqui, ó, não esquece, vamos rolar aqui essa aqui, ó, aqui, ó, vamos rolar aqui na tela o Instagram do professor, isso é muito legal, muito importante, o YouTube dele também, entra em contato, ele tem os cursos, gente, ele tem os cursos, imagina junto com esse cara, tem os cursos, né, a Bíblia comentada. Sobre a Bíblia comentada. Fala sobre Olha, inclusive se você no Instagram seguir, você vai ter o link ali, a Bíblia comentada. São aulas que a gente dá do Gênesis ao Apocalipse e de quebra. Você sabe que fazendo esse curso, você vai ter um conhecimento profundo de Bíblia, em linguagem acadêmica e também fácil de entender, e vai estar ajudando na construção e manutenção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Gente, que o comandante vai lá conhecer. Opa! Uma honra. Gente, quer dizer, além de aprender, você estará fazendo um bom trabalho. Nós temos que fazer isso, né? Muito obrigado. obrigado. Aí, professor. Obrigado, viu? Um abraço, foi um prazer.